bem-vindo ao segundo episódio da primeira temporada da Escolas TV. Eu sou o Paulo Faustino, da Escola Dinheiro. O meu nome é Diogo Espinho, da Escola Criatividade. Eu sou o Miguel Lucas, da Escola Psicologia. Eu sou o Luciano Larroça, da Escola Freelancer. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a nossa história, individual e enquanto equipa, para quem nos acompanha perceber como é que tudo isto surgiu, como é que nos conhecemos, como é que surgiu a ideia de criar todos estes projetos e também como é que surgiu a ideia de criar o Escolas Plus e todo este conceito educacional em que nós trabalhamos. Eu vou começar pela minha história, dado que a Escola Dinheiro foi o primeiro dos blogs a surgir nesta rede educacional. A ideia surgiu em 2008 com o Miguel, numa brincadeira um bocadinho sensacionalista. O blog chamava-se fiquerico.com, era um blog dentro da mesma linha, não tão educacional, nem com conteúdo provavelmente com a qualidade que hoje tem e que é reconhecida, mas era um blog com o intuito de ensinar as pessoas a ganhar dinheiro na internet. O nome Fique Rico aguentou-se até 2010. Na altura, depois, resolvemos trocar o nome para Escola Dinheiro por uma questão de branding, pelo facto de Fique Rico ser um bocadinho sensacionalista, mas principalmente por causa desta ideia relacionada com este conceito de escolas e com o nome de Escola Dinheiro, que fazia todo o sentido, reunindo as palavras escola e dinheiro, escola para o conteúdo educacional e dinheiro para a área a abordar, que seria o ganhar dinheiro na internet. A ideia surgiu com o Miguel numa conversa improvável, uma ideia improvável, e registrei na hora o Fique Rico. E foi engraçado o acompanhar. Nós conversávamos muito quando tomávamos um café, falávamos sobre o número de subscritores, sobre todas aquelas questões, e foi engraçado acompanhares mesmo tu esta evolução do blog, da Escola Dinheiro. Sim, no fundo tu idealizaste algo que nem sequer tinhas bem a noção do que é que ia ser, das competências que eventualmente possuías ou não para poderes levar o blog a ter sucesso. Pronto, surgiu realmente tudo de forma muito imaginada. Normalmente como as coisas surgem e mais tarde depois tem que se fazer por isso e seguir as ideias e os objetivos que na verdade foram sendo expostos de forma descontraída e um pouco até às vezes exacerbada, não é? Exatamente. Uma das coisas que muitos leitores me questionam é como é que eu tive noção de que o blog tinha sucesso, ou quando é que eu cheguei à conclusão de que ok, isto vale a pena, e há um fator que é engraçado, e tu acompanhaste isso bastante de perto, que era: eu, quando comecei o Fique Rico, eu escrevia 2 artigos por dia, todos os dias. Eu, no primeiro ano, escrevi 550 artigos e escrevi-o não porque tivesse que ser assim, ou porque essa fosse a fórmula para ter sucesso. Eu simplesmente encaixei a ideia e levei aquilo muito a sério. E isso fez com que os resultados depois... No fundo tu baseaste e focaste naquilo que sabias que conseguias fazer. O objetivo, não havendo mais nada, não tendo qualquer tipo de background nem de passado, tu focaste naquilo que podias ter feito, que era escrever. E isso é um bocadinho também, tu que trabalhas na área do desporto, também é um bocadinho naquela questão de quando tu não sabes se o que estás a fazer vai ter resultados ou não, tu fazes o melhor que consegues, e por vezes o melhor pode ser o impossível. Exatamente, quando não tens a noção, quando és um pouco ainda ingênuo até no campo em que estás a movimentar, ou que começaste a movimentar, tu fazes coisas improváveis que aumentando a possibilidade de elas poderem ter sucesso, e neste caso foi o caso, não é? Exatamente. A minha história, embora possa parecer um clichê, eu montei em 2005, constituí uma empresa, a minha primeira empresa em 2005, na área da informática. Eu estive na sociedade cerca de 2 anos e meio e em 2007 já estava a trabalhar em casa a tempo inteiro, por força das circunstâncias. Foi por força das circunstâncias que comecei a trabalhar com blogs, comecei a estudar e comecei a ensinar aos outros as coisas que eu ia aprendendo pelo caminho também. E foi assim que começou o Fique Rico. Não porque o objetivo fosse esse,
mas porque eu fui forçado a procurar soluções. E ao procurar soluções, acabei por encontrar um meio que para mim fazia sentido e onde eu me encaixo e onde eu me sinto confortável. E foi assim que nasceu o Fique Rico, que agora é a Escola de Dinheiro, e que deu origem a toda esta rede de escolas, sendo que a segunda foi a Escola de Psicologia. Depois de eu muito insistir com o Miguel Lucas, vamos criar um blog de psicologia, e um dia a ideia do conceito de criarmos uma rede com várias escolas, sendo a segunda, que neste caso não seria a segunda, seria a terceira, porque entretanto já havia a escola WordPress, que veio do WordPress Love, surgiu a Escola de Psicologia e o Miguel finalmente abraçou a ideia e se deu... Pois, Paulo, eu já conhecia o Paulo por uma ligação anterior, portanto, à questão propriamente do Fique Rico e das escolas. Nós éramos amigos e inicialmente conheci o Paulo porque eu sou treinador de atletismo e na altura fui treinador do Paulo quando ele era mais novo. É verdade. E criou-se aqui uma ligação de amizade, porque depois o Paulo também deixou de treinar e enverdou pela via profissional e nós ficámos sempre com esta ligação. Por essa razão, eu ter estado tão presente a quando do início da escola, o início do Fique Rico, depois mais tarde da Escola de Dinheiro. E o Paulo, durante portanto, o início da sua atividade na blogosfera, de vez em quando falava que era bom, se calhar, um dia poder escrever também, e eu dizia sempre ao Paulo, não, porque eu não me sinto à vontade com isso, essa não é a minha praia, epá, não, que eu escrevo mal. Pronto, tinha sempre esta percepção que realmente eu não era assim tão bom quanto eventualmente penso que agora terei melhorado depois de passado alguns meses de começar a escrever. Eu tinha uma ideia e uma percepção que eventualmente não me iria dar bem. Até que o Paulo foi fazendo crescer essa ideia na minha mente. A insistência às vezes funciona. Exatamente. E eu fui então começando a projetar em termos mentais essa possibilidade, até que ela se efetivou em agosto de 2010. Exatamente. E daí para cá tenho escrito pelo menos, ou em média, 3 vezes por semana. E a Escola de Psicologia, que é um blog que já ganhou o seu espaço. Tu tens neste momento sensivelmente 11 mil fãs no Facebook. Exato. Tens quase 10 mil subscritores no blog. Tu constituíste em sensivelmente 1 ano e meio um conceito em torno da Escola de Psicologia que, pelo menos do meu ponto de vista enquanto pessoa ou enquanto profissional, é de louvar. O trabalho é... Paulo, este foi um conceito que para mim não foi muito difícil depois da ideia ter germinado. Não foi muito difícil abraçá-lo, porque eu sempre tive a ideia que o conhecimento que nós temos e que vamos adquirindo ao longo da nossa vida na nossa área profissional, inicialmente na parte desportiva e agora na parte da psicologia, deve ser transmitido a quem necessita. Portanto, não há aqui segredos, não se guarda rigorosamente nada para depois mais tarde poder surgir num outro tipo de formato, apesar da escola também estar direcionada para serviços e para a edição de produtos. De qualquer forma, aquilo que é escrito é sempre fiel e transmite na íntegra as ideias que estão de base, que é transmitir informação de qualidade e que as pessoas possam aplicá-la na prática, no seu dia-a-dia e ver melhorias. Este é o conceito por trás da Escola de Psicologia e, efetivamente, que está transversal a todas as outras escolas. Exatamente. O facto de nós nos relacionarmos e tu criares a Escola de Psicologia deu aqui origem também à chegada do Diogo à equipa, sendo que isso surgiu através de vocês os dois, correto? Eu penso que se a memória não me atraiçoa, terá sido devido a um vídeo que nós gravámos na Escola de Dinheiro. Os 10 fatores psicológicos de blogueiros de sucesso. Exatamente, que o Diogo terá visionado e a partir daí terá, portanto, feito disparar qualquer coisa na mente dele e ele entrou em contacto comigo, mas ele melhor do que eu poderá então descrever mais ou menos como é que aconteceu. Nessa altura eu também pratiquei atletismo e fui atleta do Miguel e vi o vídeo na internet e no dia a seguir fui falar com o Miguel a tentar perceber
o que é que estava a passar, o que é que ele estava a criar com o Paulo, e ele explicou-me qual era o conceito, e eu fiquei interessado e tive algumas ideias na minha cabeça e contactei o Paulo para termos uma conversa e vim ter com ele e tivemos uma conversa de café na qual abordámos alguns temas possíveis para criar uma nova escola. Fizemos um teste, o Paulo gostou e chegou uma altura em que me lançou o desafio de criar a Escola Criatividade, que na altura foi construída com base num site já existente, que era o Ponto Bit. E a partir daí começámos a trabalhar juntos e a escrever conteúdos desde setembro de 2010. Penso que até ver foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, porque mesmo a nível do atletismo e a nível profissional é uma experiência que me tem vindo a enriquecer ao longo do tempo e tenho aprendido muito com ela, porque não é só escrever, para escrever também é preciso aprender e tenho aprendido muitas coisas com a Escola Criatividade e tem sido um prazer trabalhar com o Paulo. Obrigado. Pronto, ao contrário do que aconteceu contigo, que fui eu que insisti contigo, fui eu que te lancei o desafio, neste caso foi o inverso, o Diogo é que me lançou o desafio a mim e na verdade quando a ideia surgiu e quando eu conversei com o Diogo acerca dessa possibilidade, encaixá-lo para mim seria obviamente na área da criatividade, por várias razões, mas principalmente porque também já existia o Ponto Bit, que era um blog dentro dessa área, na área dos tutoriais, na área da criatividade e das coisas que nós neste momento fazemos na Escola Criatividade, e foi basicamente fazer o que fizemos na Escola WordPress, que foi sair do WordPress Love para a Escola WordPress. E neste caso foi sair do Ponto Bit para a Escola Criatividade e a coisa fluiu com naturalidade. Obviamente, todo este processo, tanto para ti, como para o Diogo, como para o Luciano, como para mim, quando iniciei, é um processo de melhoria constante. Nós começamos a escrever, começamos a produzir e ao longo do tempo a nossa qualidade enquanto escritores e enquanto profissionais vai melhorando substancialmente e é uma coisa palpável. Nós conseguimos ver isso na prática, dia após dia, semana após semana. E com o Diogo eu tenho sentido uma melhoria muito grande. O Diogo tem melhorado imenso a vários níveis e em termos profissionais e é sem dúvida um profissional capaz e que está a fazer um ótimo trabalho na Escola Criatividade. Eu lembro-me que na altura quando comecei a escrever tinha alguma dificuldade em passar os meus conhecimentos e aquilo que eu ia aprendendo para texto, para o blog. Agora, olhando para trás, percebo que melhorei bastante nesse campo e hoje é muito mais fácil para mim passar as ideias e os conhecimentos que vou adquirindo para os artigos na Escola Criatividade, sempre em vista ter artigos de qualidade que sejam úteis aos leitores e que possam ensinar e melhorar as suas competências. A componente prática é sempre o mais importante. Exato. E é aquilo que o Miguel referia há bocado, que é transversal a todas as escolas. O ser prático e o poder ser colocado obviamente em prática, com resultados ou imediatos ou a longo prazo, seja de forma for, existe sempre uma componente prática para colocar no terreno e sim, ter resultados. Sem dúvida que faz toda a diferença quando nós temos que organizar depois portanto, os conteúdos e a forma como escrevemos está sempre suportada por esse ideal. Exatamente. E depois é um bocadinho aquilo que nós já falámos várias vezes também, que é quando nós lemos alguns conteúdos, mesmo na internet, não descurando obviamente o conteúdo que existe muitíssimo conteúdo de qualidade, por vezes encontra-se aquele tipo de conteúdo com 10 dicas para não sei o quê, ou 10 estratégias para não sei quanto, mas aquilo espremido de forma prática não serve para nada. E isso acontece com alguma frequência. Sim. Quando o próprio autor não tem isso, não tem um sentido prático em consideração. Eu sou muito crítico relativamente a esse tipo de conteúdo na internet porque é um conteúdo desenraizado. Portanto, ele não está suportado pelo um ideal que se faça sentir e que as pessoas percebam que as coisas estão a ser escritas e estão a ser expostas com uma continuidade, com uma linha contínua no tempo. No fundo, todos os leitores, mesmo que cheguem hoje a um dos nossos blogs,
e se for acompanhando, percebe que ele consegue fazer uma evolução contínua no tempo. E isso é importante que as pessoas percebam isso. Sim, e depois existe também aqui um fator que já está relacionado também com os blogs e com quem tem blogs ou projetos na internet, que é o facto de não ser prático ou não ser um conteúdo assim com tanta qualidade, porque essa questão dos artigos com 10 dicas ou 10 estratégias, quando bem utilizados, funcionam bem. Sim. Agora, quando estamos a falar de uma lista de 10 tópicos com 100 palavras, faça isto, ou faça aquilo, ou faça não sei o quê, perde-se um bocadinho a essência, e isso também não faz com que o leitor ou o utilizador sinta interesse nessa ideia ou nesse conteúdo, ou fazê-lo permanecer por mais tempo. Claro, Paulo, porque o mais importante do que dizer que faça é explicar como se faz. Exatamente. É um bocadinho aquela história do pescador que dava sempre o peixe e um dia ensinou a pescar. Claro, temos de dar as ferramentas para que seja possível as pessoas chegarem onde pretendem, não é? Depois da Escola de Psicologia e da Escola de Criatividade, surgiu o Luciano. Nós conhecemos numa situação também improvável. O Luciano, e penso que ele poderá falar até melhor do que eu sobre isso, nós conhecemos numa entrevista que eu dei a um jornal aqui da região, de Leiria. Explica lá, tu também já eras leitor da escola? Já. Eu já acompanhava. Eu estava a ler um jornal uma vez e li: rapaz de Leiria vive dos blogs. Deixa cá ver o que é que este rapaz faz. E depois comecei a ler, ainda na altura ainda era o Fique Rico. Comecei a ver, comecei a achar curioso, comentava. Depois surgiu o blog do Miguel, e a psicologia também foi uma área que sempre me interessou bastante. Comecei a comentar, e na altura eu trabalhava para o jornal da faculdade, e achei interessante então fazer um trabalho com o Paulo. Marquei uma entrevista, fiz o trabalho na altura e depois continuamos a falar. Há uma vez em que ele coloca no Facebook se alguém estaria interessado em integrar um novo blog das escolas, e então mandei-lhe um e-mail. A partir daí começamos a trocar ideias e surgiu a ideia da escola freelancer, que não era para ser escola freelancer, para ser escola de emprego, escola carreira. Escola carreira. Ainda pensámos no emprego, mas depois registrei a escola carreira, montámos tudo na escola carreira, e à última da hora não, escola freelancer é aquilo que nós queremos e que faz sentido. E lá está, também foi. Todos nós acabámos por, de certa forma, trabalhar juntos e integrar este projeto, cada um à sua maneira, e alguns de nós de formas bastante improváveis, e a nossa foi sem dúvida uma das mais improváveis, numa situação de entrevista. Depois surge a ideia, surge o interesse, debate, e criámos a Escola Freelancer, que foi lançada em janeiro de 2011. Tem, portanto, um aninho de vida, mais coisa, menos coisa. E também tem já alguns números interessantes, ao nível dos subscritores, ao nível dos seguidores no Twitter. O feedback tem sido muito positivo. Para mim tem sido um desafio, porque eu trabalhei como jornalista, mas escrever um texto para um jornal ou escrever um texto para um blog são coisas completamente diferentes. A única coisa que tem de semelhante é a escrita, não é? Não. A maneira como se escreve, como se dá uma notícia ou como se ensina alguma coisa a alguém é completamente diferente. E eu tenho aprendido bastante nos últimos tempos, especialmente nos últimos meses, a explicar melhor ao leitor e a ajudá-lo de uma maneira mais efetiva. E é uma área também que me obriga a estudar bastante. Tenho ajudado também a renovar bastante os meus conhecimentos nessa área, e principalmente na área da internet, porque eu, quando falei com o Paulo a primeira vez, eu abri o WordPress e não fazia a mínima ideia como é que aquilo trabalhava. O Miguel teve esse problema também. Não é, Miguel? Pois, sem dúvida. Eu tu, quando começaste, escrevias textos no Word, que era uma coisa engraçada. Escrevias no Word e depois passávamos para o WordPress. E até nisso tivemos alguma. Todos nós temos que ir aprendendo com algumas ferramentas de trabalho que nos facilitam a vida, e eu digo desde já que eu sou o mais resistente à mudança, apesar de no meu blog transmitir que realmente nós temos que mudar, porque tudo está sempre a acontecer demasiado depressa e temos que nos adaptar, não é? Mas na verdade, casa de Ferreira há sempre um respeito. Exatamente. No que diz respeito à utilização de novas ferramentas, eu sou sempre o mais resistente. E entretanto, a escola freelancer tem tido um feedback muito positivo. Acho que é
um projeto que cada vez se encaixa mais no enquadramento em que vivemos, a nível mundial. O self-made man, o do-it-yourself, o ser empreendedor, o trabalhar por conta própria, o ser um freelancer. Acho que é uma área que terá muita tendência para disparar ao longo do tempo, porque é sem dúvida uma área que está cada vez mais em foco, o viver daquilo que se faz. E acho que é um projeto que a longo prazo terá obviamente um papel importante na língua portuguesa. Claro, Paulo, vou pegar num conceito que tu agora abordaste. Penso que é de realçarmos o que tu estás a dizer, que cada vez mais nós temos que fazer por nós mesmos. No fundo, esse é um ideal transversal a todas as escolas. Não é? Transmitir informação, dar informação, ferramentas, formas de pensar, formas de mudar aquilo que nós pretendemos, formas de nos melhorarmos. Mas é sempre do it yourself. Exatamente. É sempre num sentido que quer, seja ganhar dinheiro na internet ou aplicar os teus ideais na área da psicologia, é sempre um conteúdo autodidata, ou seja, a pessoa tem que ser sempre ela a aplicar esse conceito. A mensagem é: você é capaz, faça você mesmo. A ideia é mesmo esta. Exatamente, do it yourself. Eu posso falar por mim, porque em relação à escola freelancer, eu próprio, enquanto freelancer, tenho aprendido bastante com os conteúdos do Luciano, porque não é fácil as pessoas trabalharem em casa, assumirem-se como freelancers e conseguirem ter hábitos corretos que permitam trabalhar de forma organizada e que isso possa permitir um dia ter sucesso. Os conteúdos que o Luciano escreve têm sido bastante úteis e espero que assim também. E isto é uma coisa que, de certa forma, nós todos fazemos, que é, nós estamos sempre todos a aprender uns com os outros. Sim, todos mais ou menos acompanhamos o trabalho uns dos outros e é também um fator interessante, que é cada um está focado na sua área, cada um tem o seu conhecimento próprio e todos nós bebemos um bocadinho desse conteúdo e desse conhecimento ao convivermos, não só ao convivermos, mas também ao lermos os conteúdos uns dos outros e isso é interessante também. É bom também para quem escreve, não? Porque depois tem o feedback e sabe, ele pode tirar os dúvidas: olha, não percebi esta parte do teu artigo, ou explica melhor, eu quero pôr isso em prática. Também no fundo, o Diogo acabou por fazer aqui emergir na minha cabeça aquilo que é um dos principais objetivos, portanto, aqui nas escolas TV, que é, na verdade, transmitirmos cada vez mais a quem nos possa estar a ver ou ouvir formas de se disciplinar, formas de se potenciar, formas que o encaminhem para o sucesso dos seus objetivos, não é? Os obstáculos que possam encontrar, como ultrapassá-los, que é possível ultrapassá-los com persistência. Portanto, ao longo portanto, desta série aqui nas escolas TV, iremos abordar temas desta área. O primeiro episódio foi precisamente um pouco nessa linha, com as ideias e as estratégias de sucesso, ou para ter sucesso, que nós falámos no primeiro episódio, que caso ainda não tenha assistido, poderá fazê-lo no nosso canal do Vimeo. O nosso conceito é, como tu referiste, um conceito educacional. Mesmo aqui nas escolas TV, o nosso objetivo é sempre o de compartilhar, e uma das coisas que nós referimos no prólogo, no vídeo da apresentação, foi que você, enquanto espectador, poderá interagir connosco, fazer perguntas nos vídeos, através do formulário de comentários do artigo, para que nós possamos depois interagir consigo também através do vídeo, respondendo a essas questões, para criarmos aqui uma interligação mais interessante com quem nos vê ou para quem assiste os nossos vídeos, que inclusive podem, as questões ou a forma como os leitores depois interagem connosco, poderá dar origem a novos episódios que poderão ser interessantes de debater. Este foi o segundo episódio das Escolas TV. Não deixe de visitar o nosso blog e o nosso site em www.escolasplus.com. Poderá subscrever o nosso canal de vídeos no Vimeo em vimeo.com/channels/escolasplus e também seguir o nosso perfil
no Twitter, em twitter.com/escolasplus, ou a nossa página de fãs no Facebook, em facebook.com/escolasplus. A cada semana há um novo episódio. Para a semana será o 3º episódio das Escolas TV. Acompanhe-nos e até lá. Obrigado. Até à próxima. Até para a semana. Um abraço.